Olá pessoal, espero que vocês estejam bem, seus familiares estejam bem. Estamos aqui para mais um encontro, do nosso semestre remoto letivo. Vamos tentar analisar os últimos, ou finalizar a análise dos princípios. É claro que nós não vamos esgotar todos os princípios tributários, mas vamos mencionar aqui os principais. Já vimos a legalidade, segurança jurídica, os princípios que regem a lei tributária no tempo, vimos alguns, o princípio da igualdade. Vamos aqui então abordar mais alguns princípios com o objetivo de encerrar este assunto. Vamos começar falando sobre o princípio do não confisco, ou o princípio da vedação da utilização do tributo com efeito de confisco, que está expresso no artigo 150, inciso 4 da Constituição Federal. Este princípio, ele acaba sendo um princípio protetivo do direito de propriedade. Nós já vimos lá no início do semestre que o direito tributário, ele regula a relação entre contribuinte e Estado arrecadador, e o Estado, na sua modalidade de Estado fiscal, ele obtém as suas fontes de receita por meio da cobrança de tributos que incidem sobre as atividades econômicas. A sanha arrecadatória do Estado é muito grande, os governantes, em grande medida, querem realizar atividades, obras, que por meio das quais eles colham um patrimônio político. Mas, em contrapartida, nós temos uma questão importante, que é o fato de esta sanha arrecadatória ela não pode ser exercida de maneira a inviabilizar a própria atividade econômica. Eu lembro de ter comentado com vocês a ideia da lei do morcego inteligente, ou seja, o Estado não pode obter recursos de maneira a negar o direito de propriedade, a inviabilizar a livre concorrência e a livre iniciativa. Pois bem, então, por muito tempo, prevaleceu na doutrina e na jurisprudência a noção de que o princípio do não confisco deveria ser analisado de uma maneira global, sobretudo na jurisprudência, ou seja, para a verificação da transgressão, a difícil verificação da transgressão do princípio do não confisco passaria por uma análise total da tributação. E aí nós já vimos também que atualmente a carga tributária brasileira está gravitando aí entre 32% e 33% do PIB. É claro que na nossa sociedade desigual isso varia. Tem determinados setores da sociedade que recolhem 23%, 24% do PIB, e tem parcelas da propriedade, sobretudo a base da pirâmide econômica, que chega a 42%, 43% do PIB, o comprometimento da renda familiar. Então, esta é uma primeira perspectiva do princípio do não confisco. Mas existe uma nova ou uma outra perspectiva, que é a perspectiva individual, ou seja, analisar se um tributo especificamente estaria ou não inviabilizando o exercício do direito de propriedade. E aí nós temos uma certa dificuldade sobretudo da jurisprudência, de admitir esta perspectiva. É interessante, por exemplo, que se a gente analisar o caso do Imposto sobre Produto Industrializado, o chamado IPI, sobre cigarro, a alíquota é de 330%, ou seja, quase 3,5 vezes o valor do produto é o tributo.
Se a gente fizer uma análise isolada, nós vamos chegar à conclusão que essa previsão normativa, ela tem um efeito confiscatório, né? Agora, existem outros valores envolvidos, né? Proteção à saúde, né? E o papel extrafiscal do tributo, né? No sentido de desestimular o consumo do cigarro. Então, por isso que, em regra, a jurisprudência tem tido uma certa hesitação em admitir a análise do efeito confiscatório dos tributos de maneira individualizada. Mas eu chamo a atenção que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, na questão do direito tributário sancionatório, né, ou seja, nas multas pelo descumprimento das normas tributárias, né, pelo descumprimento das obrigações principais ou das obrigações acessórias, o Supremo se manifestou recentemente no sentido de que as multas não poderiam superar o valor devido, né, do tributo devido, sob pena das multas possuírem efeito confiscatório. Então a gente já tem aí uma luz no fim do túnel, né, com essa mudança um pouco aí do entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ok? Um outro princípio que a gente pode conversar um pouco sobre ele é o princípio da uniformidade geográfica, que está no artigo 151, inciso 1 da Constituição, né? Veda a utilização do tributo de maneira discriminatória por regiões, né? A União não pode criar um tributo diferente de acordo com a região de cada município ou de cada estado, né? Em que pese, né, ser um princípio da ordem econômica, lá no artigo 170, a redução de desigualdade regional, porque nós temos uma nação onde a riqueza circula de maneira muito desigual dentro do nosso território. Só para vocês terem uma ideia, quem mais arrecada no Brasil é a União, né? O segundo ente federativo que mais arrecada é o Estado de São Paulo. E o terceiro ente federativo que mais arrecada no Brasil é o município de São Paulo. Veja bem, o município de São Paulo ele arrecada mais do que qualquer outro estado na nossa federação. Né? Isso significa o quê? Que há uma concentração de riqueza, né, no estado de São Paulo, na região metropolitana da cidade de São Paulo. Né? Ou seja, há uma necessidade de implementação de políticas públicas, de redução dessas desigualdades com outros estados que têm uma circulação de riqueza bem menor, né? Então, nesse sentido, existem sim algumas medidas, a possibilidade de algumas medidas tributárias, que eu não vou, né, me aprofundar nelas agora, mas que são importantes para a redução da desigualdade, né? Um outro princípio que está no artigo 151, inciso 3, é o princípio da vedação da instituição de isenção heterônoma ou isenção heterotópica, ou seja, a vedação da União criar isenções para tributos estaduais e municipais, né? A exceção a esse princípio, que eu acho que nós já chegamos até a conversar sobre ele um pouco quando a gente estava analisando as fontes, né? Há uma exceção a esse princípio quando a União firma tratados internacionais e abre mão de parcela de sua soberania, né, em defesa da República, né? É importante que a gente chame a atenção que a União, como nós temos um Estado que governo e Estado são representados por uma única pessoa, que é a União, né? O presidente ele é chefe de Estado e chefe de governo, né? É importante que, ora, a União atua como representante da República, ou seja, né, de todos os estados e dos municípios, ora a União atua como um mero ente da federação, né? Então esse dispositivo aí, o artigo 151, inciso 3, ele é direcionado à União enquanto ente da federação, porque a União, enquanto representante da República, ela sim pode estabelecer, por meio de tratados, né, principalmente, isenções dessa natureza, né?
E para a gente finalizar falando de um último princípio, nós temos o chamado princípio da não cumulatividade, né? Que é um princípio que é muito tormentoso no IPI, no ICMS, em alguns outros tributos. Por quê? Existe uma classificação que distingue tributos plurifásicos de tributos monofásicos. Deixa eu me explicar. Os tributos, um produto, quando ele é extraído da natureza, né, e na natureza nada se cria, tudo se transforma, né, segundo Lavoisier. Por exemplo, para eu ter um telefone celular igual a este, né, esse telefone ele é composto de produtos extraídos da natureza, né? Vidro, metal, plástico, mas via de regra por componentes minerais, né? Então, de onde vêm esses componentes minerais? Da natureza, né? Então eu tenho na mineradora, extraio o minério, né? ou os minérios utilizados. Esses minérios são processados por uma indústria siderúrgica. Essa indústria siderúrgica encaminha para a indústria de metalúrgica, né, de fabricação de peças. E a indústria metalúrgica envia para a indústria de tecnologia, para a criação do produto, montagem do produto. A indústria de tecnologia leva o produto para distribuição, para comercialização, até chegar ao consumidor. Vocês conseguiram observar que há uma cadeia econômica que envolve, né, um mesmo produto? Né? Então, ou seja, nesta situação, cada operação que ocorre nessa cadeia, em tese, incide tributo, né? Quando eu tenho a incidência de tributo em toda a cadeia, eu falo que o tributo ele é plurifásico. E quando eu tenho incidência de tributo só numa fase da cadeia, eu falo que o tributo é monofásico, né? E aí, você pode pensar assim, poxa, professor, mas numa cadeia complexa, né, grande, então nós vamos pagar tributo em cada operação? Sim, né? Mas o tributo vai incidir sobre o tributo incidente na operação anterior? Não, porque o princípio da não cumulatividade ele afasta exatamente esta situação, né? Ou seja, o que prevê o princípio da não cumulatividade? Ele é uma regra por meio da qual o valor recolhido a título de tributo na operação anterior entra como crédito para ser deduzido na tributação que será apurada na operação atual. Ok? Então, esse também é um princípio importante porque ele impede o chamado efeito cascata, né? Ou seja, a incidência cumulativa de tributo, né? E esse é o chamado princípio da não cumulatividade. É claro que nós temos vários outros princípios que nós não vimos, mas na medida em que a gente for conversando sobre os outros assuntos, nós vamos apresentando também outros princípios específicos, mas certamente nós conseguimos ao menos ver os principais princípios, né, do sistema constitucional tributário. Ok? Fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo para todos.